Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: a armadura de Deus. Ontem nós vimos sobre como conhecer o inimigo, ou seja, o inimigo que enfrentamos. Vimos então as características dele. Vimos a primeira característica, que é a astúcia, ou seja, ele coloca ciladas na frente do povo para que o povo possa cair em pecado, se afastando de Deus. Hoje nós vamos ver a respeito do poder. Mas antes de olharmos para a respeito do poder, nós vamos ver o que o diabo tem a oferecer com o seu poder. O que ele pode oferecer a mim, a você, a qualquer um. Assim como ele fez com Adão e Eva, assim como ele fez com Jesus. O inimigo ele tem poder sobre o mundo. Por isso que João fala: o mundo jaz no maligno. E para fazer coisas sobrenaturais, como podemos ver na palavra de Deus. Ou seja, ele ofereceu tudo para Jesus: reino, poder e glória. Na tentação de Jesus, ele ofereceu isso. Mateus capítulo 4, verso de 8 a 9. Levou Jesus ainda o diabo a um monte alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos, todas as glórias, simplesmente se Jesus o adorasse. Então, ele tem poder para oferecer tudo a qualquer pessoa. Assim, se aceitarmos a sua oferta, nos afastamos mais e mais de Deus e nos aproximamos mais e mais do inimigo e de seu poder. Então vamos lá, vamos ver o poder que o inimigo tem. Principados e potestades. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo fala que ele é o príncipe da potestade do ar. Jesus Cristo também, ao falar a respeito de Jesus, ele fala que ele é o príncipe deste mundo, o pai da mentira. Então nós vamos ver que o poder é porque ele tem principados e potestades, que está em Efésios capítulo 6, verso 12. Ele tem poder de argumentação, de tentação e possessão. Então ele sabe argumentar, ele nos tenta e ele possui o corpo das pessoas. Então vamos ver. Poder de argumentação. Ele derrubou Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, de 1 a 14. Assim entrou o pecado no mundo. E assim entrou a destruição da criação de Deus. Ele argumenta com Eva, leva a Eva a fazer Adão pecar. Então ele tem poder de argumentação. Vou colocar apenas 2 versos aqui para nós. Gênesis capítulo 3, verso 4 e verso 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ela estava argumentando com Eva. Primeiro ela pergunta: olha, Deus disse que você pode comer de todas as árvores. Aí Eva responde: não, nós podemos comer de todas, menos a que está no meio do jardim. Não podemos nem tocar nela. Então a serpente disse: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que vocês serão conhecedores do bem e do mal. E Eva cede à argumentação da serpente e leva a Adão a pecar, e o pecado destrói toda a criação. Poder de tentação. Ele enganou a Ananias e Safira. Atos capítulo 5, verso 3. Então, Ananias e Safira vendeu um terreno e ele tinha que levar a oferta ao templo, e eles combinaram, Ananias e Safira, de levar uma parte
e esconder a outra parte. E olha o que acontece. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então Pedro argumenta com ele: olha, por que você deixou-se ser levado pela tentação do inimigo, mentindo ao Espírito Santo? E naquela mesma hora, Ananias caiu e morreu. Depois vem Safira, e a mesma pergunta Pedro faz a Safira, e ela também mente. E da mesma forma, ela cai e morre. Então, queridos, o diabo ele tem poder para tentar as pessoas e levar as pessoas a pecar. Terceiro, possessão. Ele maltratou um jovem, deixando-o quase morto. Marcos capítulo 9, verso 17 e verso 22. Então, ele possuía um jovem desde a infância e assim ele judiava deste jovem. O pai dele levou para que fosse liberto, os discípulos não conseguiram libertar, então o pai do menino leva até Jesus e Jesus expulsa o espírito maligno que estava no corpo desse jovem. O texto de Marcos capítulo 9, 17 e 22. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus vai e liberta aquele jovem das garras do diabo. Então, ele tem o poder de possessão e de destruir vidas. Terceiro e último, nós vimos a astúcia, nós vimos o poder e agora nós vamos ver a maldade. Forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, verso 12. Referindo-se a essa maldade do maligno, Jesus ele afirmou. Então, ao falar Jesus a respeito do diabo e desse ser maligno, Jesus ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o diabo ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir vidas e tudo aquilo que Deus criou. Mas Jesus Cristo ele veio para dar vida. E tendo a vida de Jesus, nós vamos ter ela em abundância. João capítulo 10, verso 10. O diabo, ele não tem princípio moral, ele não tem ética, ele não tem honra e nenhum sentimento nobre dentro dele. É por isso que ele é pura maldade, puro maligno, né? Puro príncipe da potestade do ar. Tudo que é ruim, tudo que é mal está nele. Mas também nós temos que ter consciência que muitas das coisas que nós fazemos não é culpa do diabo. É escolha nossa de fazer coisas erradas. Então nem tudo nós podemos jogar também nas costas do inimigo. Diante do que ouvimos, o homem tem condições de vencer esse inimigo espiritual sozinho? Então nós vimos a sua astúcia, que ele coloca ciladas para tentar destruir o homem. Nós vimos que ele tem poder de argumentação, de tentação e de possessão. Nós vimos que ele é pura maldade e que ele não tem nenhum sentimento nobre, ele não tem ética, ele não tem honra, ele não tem amor. Então, diante disso tudo, temos condições de vencer esse inimigo sozinho? Claramente que não, queridos. Diante do que ouvimos ontem e hoje, não temos nenhuma condições físicas, espirituais e psicológicas de vencer esse inimigo sozinho. Precisamos da força, do poder e do amor que vem de Jesus. E o Espírito Santo que habita em todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Assim, nele somos mais que vencedores. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 37.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo nos amou, Deus nos amou de uma tal maneira. E assim, nele e para ele, somos mais que vencedores, porque sem ele nada podemos fazer. João, capítulo 15, Jesus ele fala justamente isso. Sem mim, nada podeis fazer. Se nós queremos vencer o mundo, se nós queremos vencer o pecado, se nós queremos vencer a morte, se nós queremos vencer o diabo, nós temos que nos render aos pés de Cristo e reconhecer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Só assim nós vamos conseguir perseverar, porque Ele persevera por nós. E Ele nos fortalece e nos sustenta para toda e qualquer batalha. Que Deus nos abençoe, queridos. E amanhã nós vamos ver a armadura de Deus. Como que nós podemos usar esta armadura para vencermos todo este mal? Confiando pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos conduz à vitória. Porque o Senhor saiu do céu, Cristo Jesus, vencendo para ser vencedor. O Senhor já venceu todas estas hostes demoníacas. Aqui eles estão por um pouco tempo, mas logo o Senhor voltará para buscar todos aqueles que creram e se renderam aos teus pés, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Fortalece, ó Pai, cada querido irmão que está ouvindo, entendendo e aprendendo a respeito da tua armadura, conhecendo, Senhor Deus, o inimigo que é terrível, que é maligno, que não tem amor, que não tem nenhum sentimento, mas vivendo para a tua honra e para a tua glória. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta para toda e qualquer batalha. Ó Deus maravilhoso, perdoa as nossas falhas e aumenta a nossa fé no Senhor a cada dia. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.